sua trajetória, teve algum momento que você deve ter tido algum clique para ter algum entendimento melhor do que era dinheiro na sua vida, né? De uma hora que você estava no topo e depois você estava no fundo, e como que foi isso? Como que foi esse clique, esse momento que você falou, puta... Numa salinha de 2,5 metros por 50, apagado, fedendo xixi, com um cara que acendia, ele vinha mascarado e batia muito em mim. E depois jogava lá dentro e dizia, você vai me dar todo o teu dinheiro. Foi assim que deu o clique. Foi a situação. Até então eu achava que eu estava bem, vou continuar bem. O mundo daqui pra frente é só alegria. Foi aí que eu percebi que dinheiro não é tudo. Dinheiro é bom, é legal, mas foi aí que eu vi que é legal uma salinha de 2,5 metros com cheio de xixi. Vamos mudar de assunto. Não foi o tipo de aprendizado que eu queria ter, mas ele veio e a gente tem que extrair alguma coisa. Então assim, realmente eu reavaliei muita coisa na minha vida com relação a muitos aspectos, principalmente com relação a isso, a dinheiro em vez da valorização. Quem mexe com as minhas palestras, eu falei isso com o Fabrício recentemente, o ano passado eu fiz 140 palestras no Brasil, o ano todo. É bastante para o número que eu estou acostumado. Dessas 140, 50 quase foram de graça. E eu continuo fazendo palestras de graça, principalmente quando eu sei que vai ajudar alguém, independente se estão me pagando ou não. Então, faz parte do meu movimento incluir isso no pacote. A Carla é a pessoa que mais me chama atenção nisso, ela quer me matar de vez em quando. Mas ela não é mercenária, ela aprendeu também, né, Carla? Ela entendeu um pouquinho o movimento, eu acho que é um movimento do bem e que pra mim tem feito muito bem, porque quanto mais eu faço, mais vem. Quanto mais acontece, mais vem. Quanto mais acontece, mais livro, mais ideias eu tenho. E assim, é legal porque quando você tem esses momentos, o que eu recebo de cada jovem que vai pedir ajuda, de cada jovem que vem me emprestar a história, ele vai me dando a história dele e eu vou construindo as minhas teorias em cima das histórias que vêm para mim de graça. Ninguém está cobrando as histórias que vêm. E elas vêm e eu vou tendo cada vez mais inspiração para continuar. Então, continuo fazendo e vou continuar fazendo. Acho que isso aí é parte da minha trajetória mesmo. Normalmente, em minhas palestras, eu não vendo os livros. Eu levo o livro para distribuir, eu não vendo. Tem sempre aquele negócio de vende, faz a palestra e vende na saída, né? Não eu falo, livro meu é na livraria, você quer compra, porque a livraria está fazendo a gentileza de manter meu livro lá. Tá? Porque tem vários autores, então eu falo, vai comprar na livraria. É muito raro, só quando a empresa que está fazendo, ela fala, eu quero pôr alguém aqui, eu falei, bom, então põe de todo mundo que pode vender livro aqui, não só o meu. Então isso também tem sido uma constante nesses 6 anos que eu tenho feito. Não é a coisa que mais acelera a minha carreira como escritor e muito menos como palestrante. Quando você faz palestra de graça, tem gente que valoriza e tem gente que não valoriza, tem gente que acha que você tem que fazer a minha também de graça. Então tem sempre aquela pessoa que não quer reconhecer o trabalho e aí você fica numa luta, é uma luta mesmo, é uma luta diária. Eu preciso continuar, eu vivo disso hoje. Hoje isso que me mantém meu escritório, mantém a minha produção. Então é uma luta bacana, mas é uma luta que tem que ser vencida no trabalho. Eu ainda não aprendi a história de acontecer. E quando aconteceu, eu já reparei que assim, quando a sorte sorriu muito inesperadamente para mim, eu tinha que estar pronto para merecer ela. Então eu falei, bom, primeiro eu vou ter que estar pronto para merecer. E se a sorte vier é porque eu mereci, não mais porque aconteceu. Né? Isso não é autoajuda, não, estou falando da minha experiência. Eu já tive a sorte acontecendo. Nada me tira da cabeça aquele cidadão que acreditou em mim porque ele entendeu uma parte das minhas palavras, porque ele era mexicano, e ele deu lá o aceite e eu vendi o site. Isso aí foi uma sorte. Sorte, talvez, às vezes eu fico brincando, né? A ideia é certa, no momento certo, do jeito certo. O algoritmo nosso é o algoritmo do Google, que é diferente do KD, que é o mesmo do Yahoo. Tudo certo, só o país que a gente podia ter feito outro, mas sorte é sorte, a gente trabalha com ela. Então eu aprendi a agradecer do jeito que vem a sorte, do jeito que vem as pessoas. E todo mundo que chega, eu aprendi a agradecer por tudo que ela pode dar, porque eu percebi o seguinte,
quando você agrega pessoas, você agrega influência na tua vida. Ou seja, para a sua vida pessoal, ou porque ela vai falar de você. E eu aprendi isso de um jeito muito bacana, conhecendo pessoas bacanas, pessoas que são legais. A Bel é um exemplo disso. A Bel fazia um tempo que eu queria conhecer, muita gente falando para mim assim, você tem que conhecer. O Pierre te conhece, falou, você tem que conhecer, já tem mais de um ano. Ele é muito bondoso. Eu também estava doida para conhecê-lo há muito tempo. Então, mas não acontecia de um jeito normal. Quando eu falei, não, agora eu vou conhecer, o Fabrício foi um cara que apareceu na minha vida e falou, você tem que conhecer. Eu falei, cara, tem, mas não é assim, né? Ela estava ocupada, um monte de gente. Aí ele deu o telefone da Laísa, a Laísa recebeu, pegou o telefone, eu pus na agenda e falei, Camila, tenta, vai que... E a Laísa, obviamente, com a agenda da Bel, estava difícil achar um espaço para fazer. Não, mas vamos fazer, em uma hora vai acontecer. E engraçado, de novo, que o meu mentor, que é o Dr. Issam Tiba, foi a pessoa que nos aproximou num evento que ele estava, e eu fui também no evento, que é o evento do João Dória, e eu sabia que ela estava lá, ela não sabe disso, mas agora eu vou falar. Ela estava lá e, obviamente, na hora que a gente estava assistindo uma palestra do Marcelo Taz, eu olhei para ela umas 200, eu estava quase indelicado, só não estava mais porque minha esposa estava do lado, mas eu olhei, a Bel tá aqui, eu só fui no evento para te conhecer, tá, Bel? Olha, eu falei, eu tenho que achar uma forma de encontrar ela, mas tem que ser uma forma legal. Não pode ser uma forçação de barra, tem que ser uma forma legal. O Marcelo Taz é uma figura fantástica, quando ele terminou a palestra dela, trocentas pessoas foram tietar ele, entre elas a Bel e eu. A Bel estava do lado da Viviane Sena. Eu estava do lado do João Dória, que estava ocupado indo embora. Ele me levou, eu voltei, estava aquele mufdunfo perto do Marcelo. E eu tentando falar, que Marcelo? Eu queria falar com o Marcelo. Eu queria falar com a Bel e estou tentando, e nada, e viro para a direita, e ela não vira, e ela está lá querendo conversar com ele. E não, eu falei, não vai ser dessa vez. Tudo bem, vai ficar o final de semana, quem sabe vai ter um café da manhã, um almoço e nada de encontrar. E ela sempre, gente em volta dela. Hã? Né? Você conseguiu falar com a Xuxa. Eu falei com a Xuxa, eu não falei com a Bel. Eu falei com o Fittipaldi, falei com a Bruna Lombardi. Sabe o que é isso? Para um cara da minha idade falar com a Bruna Lombardi, cara, ou a Bruna Lombardi, a Xuxa. Ali era um desfile de capa da Playboy que eu tinha na minha adolescência. Né? Xuxa, a outra namorada do Senna. Eu tava falando com o Luigi Barrichello, a Galisteu tava lá. A Bruna, eu falei, gente, é só Playboy da minha juventude, tá aqui, todo mundo, né? Falei com todo mundo, menos com a Bel. Até uma hora que eu tava no almoço e ela foi cumprimentar o Issam Tiba. Eu falei, não, mas agora vai. E aí eu me apresentei, a Bel foi muito gentil, e daí ela falou que estava me procurando também. Só que eu estava diferente, talvez, das fotos. Photoshop é terrível, né? Estava diferente, mas não tinha jeito, mas de alguma forma a gente acabou se apresentando. E assim, não só com você, Bel, mas com muitas pessoas na minha vida, tem se apresentado de maneira inusitada. E eu queria introduzir vocês um outro que também está aqui, foi um amigo chamado Murilo Gun. Ele é um stand-up. Agora que eu vi o nome! Conhecido na internet, entre outras coisas, por ser um estagiário. Tá? E eu peguei os vídeos do estagiário que ele fez, comecei a usar nas minhas palestras, porque mostrava bem claro que é um jovem. Eu preciso conhecer esse cara, eu preciso conhecer. E nada de conhecer o bendito, né? Eu vou tentar, não, imagina que eu sabia como conhecer. Eu decidi fazer o quê? Mandar um tweet para ele. Aberto, assim, quem sabe, né? Vai que ele lê. Mandei o tweet, ele me respondeu durante a noite. Eu, no dia seguinte, eu estava indo para Fortaleza. E eu estava indo para Fortaleza, fui pegar o avião em Guarulhos. De Congonhas para Guarulhos, você pega um ônibus. Eu moro em Congonhas, então entrei no ônibus normal. Você entra no domingo de manhã, você vai pegar o avião, vai para Fortaleza, é longe. Então você já vai meio descolado. Entrei no ônibus e estou lá fazendo o quê? Olhando as mensagens do Twitter, aquele negócio e tal. De repente a pessoa que está do meu lado, meu noivo. Você tá olhando o meu celular? Não, ela tava dormindo, encapotada assim, né? Você tá olhando o meu celular? Não, ela ficou toda sem graça, obviamente. Não, é que eu vi a foto do meu noivo. Tinha umas 8 fotos na tela. Quem é teu noivo? Não, esse aqui é o Murilo. Como é que é?
Foi assim, porque tinha a mensagem dele dizendo, vamos nos conversar. Foi assim que eu conheci o Murilo. A gente já fez algumas performances juntos, né? O vídeo que está fez na frente de uns 300 diretores de RH. A gente fez aquilo performático mesmo. Então o Murilo hoje é um grande amigo, colaborador. E o Murilo é um cara que também está na linha da época dos sites. Ele também foi blogueiro, ganhou prêmio e tudo mais. E assim, eu percebi que é legal encontrar gente legal. Nunca aquela frase de Fernando Pessoa fez tanto efeito na minha vida como nesses últimos 6 anos. Vocês conhecem a frase de Fernando Pessoa que diz que é junto dos bons que a gente fica melhor? Então eu estou ficando melhor cada dia, porque tem uns bons aqui. Eu queria assumir antes que eu vim aqui para conhecer a Bel. Eu quero falar, ele estava indo na reunião lá dos internautas, porque ele também é um dinossauro da internauta. Quando ele tinha 14 para 15 anos, ele estava fazendo o blog dele. Era um dos blogs que a gente queria anunciar, mas ele não tinha grana, porque tinha 14 anos. Mas ele é um blog de muito sucesso da época, então ele também... Ganhava dinheiro com mulher nua também. Não, era legal, eu falei que era de sucesso, ficava elegante assim, tá? Mas era um blog muito acessado na época, né? E o Murilo nessa época, ele estava indo pra lá e falei, Murilo, ele falou, você vai lá na reunião dos dinossauros, né? Pô, Murilo, eu não vou, tô indo na Bel. Eu queria conhecer. Ele falou, cara, você tem que conhecer, vambora, vem pra cá. E eu percebi que conectar pessoas também é uma coisa legal, principalmente se você conectar os bons. Quando eu vi o seu espaço aqui, eu falei, cara, ela está conectando gente boa aqui. Então, mais do que ajudar a empreender, mais do que ensinar pessoas a achar caminho, esse espaço é um espaço de conexão, que eu acho que tem que ser reproduzido, vai dar tempo, não vai. Vai ter gente que vai dizer, está muito caro, Bel, você não para com isso, você sabe que isso acontece. Vai ter cara que vai falar, não entendi nada, isso aqui não rende nada, não faz nada aqui, só fica fazendo reunião de bate-papo, não serve pra nada. Tem sempre esses caras que fazem, mas a gente consegue, depois de um tempo, achar o que é o valor e começar a demonstrar valor a partir da conexão, né? Hoje eu tô até sem graça, na verdade, tem que levantar e falar, né? Porque, em primeiro lugar, é verdade, mas Murilo, eu não sabia que você é Murilo Gang. Quando eu falei, não, Maria, Murilo tá aqui. Agora que caiu a ficha, peço até perdão, porque eu fico meio com cara de pato, não vai entender. Agora, mas é legal fazer isso, sabe por quê? Porque fica mais genuíno. É, muita gente, o Cid tem um problema, que o Cid ele tem uma premissa, todo mundo me conhece. Eu tenho, cara, eu falo tanto de você, tem que ser. Ele se apresenta assim, e aqui... Sabe o que é, né? É do bicho. Eu vou mudar. Perdão, publicamente, no vídeo, eu peço perdão, eu vou mudar, tá bom? Eu vou mudar, vou apresentar você apenas como meu amigo. Mas... Tá bom, não, tudo bem, é que eu gosto de fazer festinha, vocês já viram? Eu não sou baiano, mas eu tenho uma coisa ligada no jeitinho, né? Não, mas eu queria de coração. Na verdade, você não tem noção de quantas pessoas já me falaram que isso é muita gente mesmo. Muita gente já foi no stand-up, já adorou, já falou, vai atrás dele, vai conhecer. Obrigada a você por ter vindo aqui me dar a oportunidade de conhecer. Daqui a pouco a gente fala mais. Inclusive, por isso mesmo, eu sei que tem mais perguntas. Mas o que a gente vai fazer, tem muita gente que quer se conhecer também. Tem muita história legal. Como a gente sabia que tinha muita coisa pra falar, a gente não fez apresentação e tal. Mas também seria muito legal. Se cada um falasse 5, 10 ou 1 minuto, você fala, meu, quanta gente legal tem aqui. A gente quer dar um espaço pra isso também, né? Então, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer, meu, é demais, né? É muito figura, Isso dela é legal, né? Eu vou ganhar um monte de seguidores hoje, cara, sem pagar nada. Essa figura veio aqui às 8 da manhã, porque era o horário que eu tinha, a gente ficou até meio-dia conversando. A gente não parava mais conversar. Foi muito legal. Então eu quero agradecer o Sidney, como ele tá falando, muitas vezes ele quer ajudar, ele faz, ele muda a agenda, ele não titubeou nada quando eu falei, não, vamos lá, vamos fazer, vamos lá, me dá a data, né? Então, obrigada de coração mesmo. A história é incrível, eu tava só olhando, no começo, eu li o relacionamento. Eu não sabia que o cara que você apresenta era você. Você não mencionou no livro, ou eu li com falta de atenção? Não, era mesmo. A filha que tá no começo do livro é minha filha. Não, eu sei, mas quando você fala, você contrataria ou não esse cara, você não fala que é você. Não. Então, eu tinha lido o livro, eu falei, ele vai falar daquele cara. Só depois que ele colocou Star Media, que eu falei, putz, é ele! Não! Eu não tinha ligado. Lendo o livro, eu não tinha ligado. Foi aqui que você
passando que você sacou? É porque eu li o livro, e essa pergunta que... Essa história eu ponho num dos Põe no livros, livro, tá isso. pergunta se contrataria ou não, e fala da discussão, de alguns tem fortemente contrataria, outros de maneira alguma, ele ficou muito pouco tempo. Eu nunca tinha imaginado que a história que você tinha colocado lá era a sua história. Você não menciona isso no livro, eu que perdi isso. Não, menciono. Não, que é minha história. Não, você não menciona que é a sua história. Não, eu que só eu falo em li, eu alguns sou nerd, sei ambientes. todos os detalhes. Então não é possível que eu não vi isso daí. Então pra mim foi uma surpresa muito legal. Eu tava lendo pro meu falar na CBN de como você pode pegar uma oportunidade, que era uma mini palestra, e transformar em algo tão legal. Obrigada por transformar em algo tão legal de uma maneira tão... Obrigado pelo espaço fantástico aqui. Eu tava assim ansioso, porque à noite eu falei, gente, vai chegar lá. Eu não queria nem fazer o encontro com os veteranos hoje. Falei, não, gente, eu quero ir pra lá. Mas mais por estar aqui, Bel, e por ter me aberto aí espaço, por ter sido generosa com a sua representação, com suas ideias. E assim, tô torcendo por você sempre. Agora com a CBN eu vou ficar tietando você lá direto. A gente vai divulgar o que puder. Acho que é um espaço maravilhoso. Eu tava lendo o texto, morreu meu telefone voltando pra cá. Você escreveu um Eu texto escrevi sobre o sorriso da sobre criança. sorriso e depois eu te mandei um outro sobre as mãos que eu acho que Morreu, pode mas ser tava lendo legal. a primeira linha. Depois você pega, você vai ver que eu também já tive essa mesma sensação que você falou hoje. Então, assim, é um espaço legal. Eu acho que a gente está se juntando. Eu acho que tem uma turma realmente atenta aos jovens. A gente quer a turma do bem. Precisa ser os jovens, mas vocês vão encontrar alguns jovens com outras idades, com outras trajetórias, né? A gente fala muito da geração Y e eu gosto de dizer que a minha geração é a FY. Né? Forever Young.